Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro. Nos reunimos ao redor da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. Já tentou caminhar no escuro? A gente pode se perder, pode tropicar, pode cair e se machucar. Na nossa vida de fé, a luz do nosso caminho é a Sagrada Escritura. Por isso não podemos negligenciar. E temos esta oportunidade de diariamente nos encontrar e permitir que esta chama, esta luz da Sagrada Escritura brilhe em nossa vida. Vamos acolhê-la com entusiasmo e com alegria, permitindo que esta palavra se torne vida na nossa vida. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje coloca diante de nós um tema muito importante. Às vezes, um tema muito presente ainda na nossa vida, na nossa experiência religiosa. Certamente, meu irmão, minha irmã, você já viu aquela pessoa, ou talvez até você mesmo, uma pessoa próxima de você, que interpreta todo o sofrimento como se fosse castigo de Deus. Ou aquelas pessoas que pensam ou se consideram ser melhores do que as outras, e que o fracasso dos outros é consequência do seu pecado e é castigo divino. O Evangelho de hoje confronta este tema. Por isso vamos juntos fazer essa reflexão, porque ela nos ajuda a viver melhor a nossa experiência de fé, nos ajuda a compreender melhor a experiência cristã de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: Vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. É importante recordar que o próprio Jesus era da Galileia, e os galileus eram considerados como pagãos, indignos de Deus. Por isso, certamente essas pessoas que vão até Jesus para contar dessa tragédia que havia acontecido com os galileus era como que um castigo de Deus, porque eles eram indignos da salvação. Mas vejamos como que Jesus confronta esse tema. Diz assim o Evangelho: Tomando a palavra, ele disse, isto é, Jesus disse:
Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Então veja bem, era essa mentalidade presente no coração das pessoas daquele tempo. Pensavam que a morte daquele grupo de galileus era porque eram mais pecadores, portanto, pecaram e como um castigo a sua morte. Quantas pessoas ainda hoje interpretam a dor, o sofrimento e até mesmo a morte como castigo divino? Então Jesus coloca essa interrogação. Vós pensais que este grupo morreu porque era mais pecador do que todos os outros galileus? E qual é a resposta de Jesus? Ele mesmo oferece uma resposta diante disso. Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Portanto, para Jesus, a morte daqueles galileus não é porque eram mais pecadores do que os outros. E aqui, meu irmão, minha irmã, entra uma reflexão muito necessária para todos nós. Todo ser humano está sujeito ao limite, às experiências limites da vida, ao sofrimento, à dor. E isso não é vontade divina, não é castigo de Deus para o ser humano. É o limite humano. E a gente precisa aprender a ressignificar tudo isso na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos da sua dor. E nesse momento entender que Deus é solidário com cada ser humano quando passa pela dor, e não castigo divino. E aqui no centro dessa reflexão, Jesus coloca o tema do arrependimento. Se não vos converterdes, esse também será o destino de todos vós, o arrependimento. Quem não se converte vai, como diz o Evangelho, se arruinando, e o seu destino não pode ser outro, senão o fracasso. E Jesus continua ainda dando um outro exemplo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Como certamente muitos interpretavam, pensando que aqueles 18 que foram mortos por causa do acidente da queda da torre de Siloé eram mais culpados, mais pecadores do que todos os outros, por isso morreram neste acidente. Quantas pessoas também, em um acidente, em uma tragédia da vida, acabam perdendo a sua vida, morrem, e muitos acabam interpretando como se fosse castigo de Deus. Para Jesus, não é admissível esse tipo de reflexão. Afinal de contas, o Divino Pai Eterno, o rosto de Deus Pai revelado por Jesus, não é o rosto de um Deus vingativo, mas é um rosto de um Deus misericordioso, que acolhe, que consola, que tem compaixão de cada um de nós. Por isso, Jesus mesmo responde a esta pergunta que ele faz. Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Portanto, mais uma vez, no coração da reflexão, Jesus coloca a necessidade do arrependimento, da mudança de mentalidade dessas pessoas que imaginam um Deus castigador, um Deus vingativo. O arrependimento, a conversão, para compreender e acolher um Deus que revela o seu rosto misericordioso, cheio de compaixão, um Deus que consola. E a última parte do Evangelho é uma parábola. Diz assim o Evangelho: contou ainda uma parábola. Como nós sabemos, parábola é uma linguagem simples, comparativa, que Jesus usava muito para falar da realidade dos céus. Utilizava as coisas simples do cotidiano para falar das realidades do alto, das realidades do reino de Deus. E como diz a parábola? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. É importante lembrar que a figueira é a imagem do próprio Israel. E aqui uma figueira estéril. É significativo porque pode mostrar que a experiência que Israel fazia de Deus por causa do fechamento do seu coração era estéril. Continua o Evangelho. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Justamente porque aquela forma de experiência religiosa que Israel fazia era infrutífera, não produzia frutos. Então disse ao vinhateiro:
Há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano para que eu cave ao redor, coloque adubo, depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Justamente para mostrar essa paciência de Deus conosco. Deus acredita em cada um de nós, mesmo que às vezes não produzimos os frutos esperados, mas Ele tem paciência para cavar ao redor, colocar adubo, na esperança de que produzamos frutos. Meu irmão, minha irmã, permita que o Senhor cave ao seu redor, lance o adubo para que você produza muitos e bons frutos. Deus é paciente com você. Estamos concluindo mais este nosso encontro e no centro desta reflexão está o tema do arrependimento, da paciência e da misericórdia de Deus para com cada um de nós. E um pedido para que superemos esta visão de um Deus que é vingativo, castigador. Afinal de contas, Ele é bondoso e misericordioso. Por isso, coloquemo-nos diante do Pai Eterno e a Ele façamos nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus bondoso, diante de Ti, neste momento, ao concluir este nosso encontro, Te pedimos a graça da conversão do coração, para que saibamos contemplar o Teu rosto misericordioso. E ajuda-nos, Pai, a testemunhar o Teu amor e a Tua compaixão em nossa relação com os irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.